Olá, estamos aqui para gravar mais um Toques Funcionais e hoje eu queria discutir com vocês um tema que me é muito caro, que é a Lei de Wolff. E eu vou explicar para vocês o que é essa Lei de Wolff e qual que é a interface dela com a ortopedia funcional dos maxilares, ok? Então vamos pensar um pouquinho nessa história, como trabalhar esse binômio forma-função, que foi o binômio criado por Wolff, que trabalhou com a lei da transformação dos ossos. O Wolff falou o seguinte, que a forma dos ossos, ela é definida pela função. O que mais que ele falou? E isso, veja bem, ele nasceu em 1836 e faleceu em 1902. E ele postulou a lei da transformação dos ossos em 1898, 1899, nessa época aí. Então, o que ele dizia? Que toda a carga exercida sobre o osso, ela é transformada por ele e o osso não tem uma forma pré-definida. Eu acho que às vezes fica difícil para todo mundo entender isso, como que isso é fantástico, né? Porque uma pessoa naquela época já tem essa noção de que o osso não tinha uma forma pré-definida e de que o funcionamento, ou seja, a fisiologia funcional era o que mais determinava a forma dos ossos. E ele estudou trabeculado ósseo, ele estudou uma série de coisas. E isso é um fundamento extremamente importante para quem trabalha com ortopedia funcional dos maxilares. Entender isso é a nossa base, né? Então, será que a lei de Wolff está fora de moda? Todo mundo pode estar me ouvindo e falando assim, Patrícia está falando de coisa do final do século XIX, pelo amor de Deus. Não está fora de moda, não. É tão importante e tão relevante a lei de Wolff que existe um instituto que foi criado por ele, né, na Alemanha, e que ainda existe hoje, que é chamado Julius Wolff Institute, ok? E que se dedica apenas a estudar toda essa relevância que existe entre recuperação de função para se restabelecer a forma do tecido ósseo. E o símbolo do Instituto Julius Wolff é exatamente esse ossinho aqui, que é um desenho feito por ele no final do século XIX, do trabeculado ósseo frente às tensões e as pressões e os estímulos que aquele osso sentia. Então isso, gente, é muito importante. E por que será que a odontologia negligencia tanto a lei de Wolff? A maioria de nós, dentistas, nunca ouvimos falar de lei de Wolff. Por que será? Porque a odontologia, infelizmente, tem um foco muito aqui, ó, é dente. Grupo de dente ou dente isolado, tá sempre pensando em dente. Agora, observe essa foto. Olha a quantidade de estruturas que estão envolvidas em volta de um dente, que estão relacionadas com o dente, tanto na mandíbula quanto na maxila, e a maxila se relacionando com o crânio como um todo. É preciso que a gente pense isso. É preciso que a gente entenda que o estímulo que você gerar aqui vai interferir na posição do dente. O estímulo que você gerar aqui vai interferir na posição do dente. Não é possível mais que as pessoas não considerem isso, ok? E por causa disso, a OFM não negligencia a lei de Wolff, né? Todo o nosso foco de trabalho está voltado exatamente para a promoção ou recuperação do correto crescimento das bases ósseas, promovendo a função adequada. É assim que a gente trabalha. Não é com foco em dente. Eu tenho trabalhado e repetido e dito, vamos tirar o foco do dente. Dessa forma, os dentes se posicionam adequadamente de uma maneira fisiológica. É isso que a gente está tentando fazer quando a gente está tentando abrir a cabeça das pessoas para entender o que é realmente a ortopedia funcional dos maxilares, como especialidade linda da odontologia, que traz esse olhar além do dente. Mas
entender os princípios fundamentais da UFM, é preciso estudar muito a fisiologia. E a partir do aprofundamento do estado da arte, da ciência, mudar muitos paradigmas arcaicos que nos fazem reféns de terapêuticas mecanicistas. Então, os conceitos arcaicos que não levam em consideração a evolução da ciência e a compreensão da fisiologia, fazem com que a gente fique muito refém de mecanismos que são muito mecanicistas. E o mecanismo mecanicista, ele não está relacionado com a fisiologia biológica, né? Com a fisiologia oral e geral. A fisiologia não é mecanicista, né? Então, quando a gente tem um estímulo mecânico, ele é transmutado, a gente chama de mecanotransdução, ele é transmutado em algo muito mais relevante e que vai gerar alterações no sistema como um todo. É importante que a gente compreenda isso, né? Então, se ainda acha que a lei de Wolff é coisa ultrapassada, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha, eu joguei lá, Wolff's Law no PubMed, sabe o quanto que eu tive? Apenas em 2021, 5 trabalhos, apenas em 2021. E se eu olhar ao longo do tempo, desde 1943 até 46 até 2021, olha a quantidade de trabalhos que eu obtenho no PubMed, sendo que há um olhar cada vez mais voltado para a lei de Wolff, ou seja, cada vez ela está mais atual, né? Olha a curva de trabalhos publicados estudando a lei de Wolff. Então, por favor, todos que estão me ouvindo, nós precisamos entender o que seja isso. A função determina a forma. Isso é muito relevante, está sendo estudado o tempo todo, tá? E quer saber de um outro conceito que é negligenciado pela odontologia em geral? Ninguém fala sobre as ênteses. Você já ouviu falar o que é êntese? Você é dentista? Você já ouviu falar o que é êntese? Se você é um leigo que está me ouvindo, não tem importância nenhuma você nunca ter ouvido, né? Mas quem está me ouvindo que é dentista, nunca ouviu falar sobre êntese, não vai realmente compreender o que seja ortopedia funcional dos maxilares, tá? O papel das ênteses é transmitir os estímulos mecânicos para o tecido ósseo. São estruturas, são regiões que a gente tem transmitindo o estímulo mecânico para o tecido ósseo, fazendo o que a gente chama de mecanotransdução, né? É nas ênteses que se manifesta a lei de Wolff. Essa frase não é minha, ela está presente em vários artigos, ok? Então, é nas ênteses que a lei de Wolff se expressa, ok? Então, o que é a êntese? Então, aqui tem uma foto, ó, imagina aqui é o osso, aqui é um órgão efetor. Quais são os órgãos efetores que a gente considera? A ortopedia lida muito com isso. Músculo, tendão, ligamento e fáscias, ok? São estruturas que se conectam no osso de alguma forma e cada conexão que essas estruturas fazem com o osso acontecem num tipo diferente de êntese, né? Então aqui nós temos uma foto real, colorizada de uma êntese e aqui um esquema para que vocês possam entender, tá? E a gente tem 2 tipos de ênteses no organismo, a êntese fibrosa e a êntese fibrocartilaginosa. Aqui tem os detalhezinhos delas todas. Não vem ao caso a gente estudar especificamente aqui agora, mas o fato é o seguinte, a fibrosa, ela pode ter 2 tipos diferentes, uma que chama direta, que é mais ou menos o que a gente tem no periodonto do dente, né? As fibras de Sharpey, elas estão presentes em outras regiões do corpo. Então, direto, a fibra se liga no osso sem passar por nada. Ou seja, quando um estímulo é transmitido através de uma êntese direta, fibrosa direta, esse estímulo é percebido imediatamente. Então, quando percebe imediatamente, o que a gente tem? A resposta remodelativa, ela vai acontecer imediatamente, ok? Bom, já tem a outra êntese fibrosa que é via periósteo. Então, as fibras da êntese conectam no periósteo e o periósteo transfere isso para o osso, né? E a outra, que é a fibrocartilaginosa,
é transferido esse estímulo para uma fibrocartilagem, ou seja, o estímulo demora mais a ser percebido pelo osso, porque vai gerar uma neoformação óssea através de ossificação endocondral. São processos distintos, mas que estão envolvidos em todas as respostas de neoformação que a gente tem nos tecidos, onde nós estamos trabalhando focadamente agora com a ortopedia funcional, mas isso acontece no corpo todo, tá? Bom, só com relação aos músculos mastigatórios, esse trabalho aqui estudou eles todos e a gente tem todos os tipos diferentes de ênteses nos músculos mastigatórios. Isso quer dizer o quê? Quando eu faço uma mudança de postura e induzo uma percepção diferente de alguma carga mecânica pelos músculos mastigatórios, a resposta remodelativa ela não vai acontecer no mesmo tempo em todas as regiões. Tem região que vai responder mais rápido, tem região que vai responder mais lenta, e é isso que a gente observa na prática clínica. Tudo que eu observo na prática clínica tem uma justificativa na ciência. É isso que a gente precisa entender. Então, a ortopedia funcional dos maxilares é completamente fundamentada em ciência, e estudar o mecanismo pelo qual os estímulos ortopédicos funcionais vão ser transformados em estímulos que vão remodelar uma região onde a gente está trabalhando é de fundamental importância para que a gente compreenda que isso é possível e que nós devemos e podemos intervir em qualquer idade, não só durante o crescimento. Isso é muito importante. Durante o crescimento, obviamente, nós vamos ter respostas mais rápidas, porque o turnover ósseo é mais rápido, mas não significa que a gente só vai poder tratar enquanto estiver crescendo. Bom, então eu quero finalizar pensando o seguinte, que todo mundo entenda. É nas ênteses que se inicia o processo de mecanotransdução, que é a transformação desse estímulo mecânico que os órgãos efetores fazem para o tecido ósseo, para ele compreender aquilo e se remodelar de acordo com o estímulo que está recebendo, tá? A cascata bioquímica desencadeada nas células indiferenciadas dessa região pelo estímulo mecânico reflete o conceito da lei de Wolff. Então, a lei de Wolff está mais do que updated, ok? Acontece e é cada vez mais justificada, e é nesse processo ali da êntese é que a gente vai estar tendo a manifestação da lei de Wolff. E a resposta osteogênica, ou seja, de formação óssea nas ênteses, é diretamente proporcional à estimulação funcional que aquela região está recebendo. E só para finalizar, eu queria que todo mundo ficasse com essa imagem e pensasse na quantidade de músculo, tendão, ligamento e fáscia que nós temos aqui nessa região de cabeça e pescoço, que está tendo o estímulo que é gerado no osso, diferenciado quando a gente faz uma mudança de postura, quando a gente coloca uma intervenção ortopédica funcional naquele indivíduo. Nós não estamos agindo só num ponto, pequeno ponto, outro ponto. Não, a gente está agindo aqui tudo. Cada pequena êntese de cada pequeno órgão efetor que a gente está vendo aqui vai ser ativado de forma diferenciada quando eu estou fazendo uma intervenção ortopédica funcional. Pense nisso, abra a cabeça, estude a fisiologia e leia um pouco sobre lei de Wolff e ênteses, ok?